versículo 13 em diante. Amém? Amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Pode se assentar. Domingo passado, nós estávamos aprendendo sobre o profeta Micaias. Ele, um profeta, homem de Deus, falando para ali Acabe a sua morte, a sua perdição. E aquele profeta era um homem verdadeiro, porque ele falava, quando o mensageiro de Acabe foi buscá-lo, ele disse sim para ele: olha, todos os profetas do rei estão profetizando segundo que ele vai ser vitorioso, que ele vai obter graça e poder. Profetize assim também para poupar a sua vida. E nós aprendemos então que um profeta, um homem de Deus, ele não fala o que o homem gosta de ouvir, ele fala o que o homem precisa de ouvir. Aquele homem então, ele falou assim: o que o Senhor me mandar dizer, eu vou dizer. E no entanto, aquele homem então chegou diante do rei, e nós aprendemos ali que ele falou para o rei o que os profetas estavam falando, e ele disse, Acabe disse para Micaias: eu já não falei que não é para você ficar me enganando, para você ficar mentindo. Nós aprendemos então que o povo de Deus gosta de ser iludido, e quando é iludido ele sabe que é mentira, mas ele gosta de ser enganado. Então Micaias profetizou contra o rei. E nós estamos então aprendendo sobre, sempre falando de salvação. Uma característica de um profeta é sempre falar de salvação, de vida eterna. Aqui nós lemos aqui Jesus falando sobre a porta estreita e a porta que é larga. Muitos são os que entram sobre a porta larga. Por quê? É um evangelho fácil, aonde não há renúncia, aonde não precisa de buscar de Deus, simplesmente precisa de pagar para Deus e está tudo beleza. O evangelho que nós aprendemos hoje em dia, que nós ouvimos hoje em dia, é um evangelho que não precisa de compromisso, não precisa se envolver. O compromisso que você e eu devemos ter é com os dízimos e as ofertas, e o resto está tudo bacana. Não precisamos ter compromisso para com Deus, que é o culto, que é seguir a Deus. Não precisamos de termos compromisso um para com o outro. É simplesmente, quando der, irmos à igreja, à congregação, levantamos as nossas mãos, cantamos louvores a Deus, e depois, logicamente, damos os dízimos e ofertas. O evangelho que se ouve hoje, na hora do dízimo e oferta, tira-se meia hora para falar de dízimo e oferta. Por que isso? Para que isso? Porque eu compro Deus, eu não preciso de ter um compromisso, ter uma vida de renúncia, uma vida de renovo, de que transformação de caráter. Por que eu não preciso? Porque eu pago para Deus o meu dízimo e a minha oferta. E assim que tudo que eu quiser, Deus vai me dar. É este o evangelho que é pregado. Este evangelho é fácil. Qual que é mais fácil? Você ter compromisso com Deus ou você dar dízimo e oferta? Logicamente que é dar dízimo e oferta. Por quê? Você não abre mão do seu eu. Você paga ali, pronto, eu posso fazer o que eu quero, posso ir na igreja o dia que eu quero, fazer o que eu quiser. É lógico que é dar dízimo e oferta. E o povo de Deus tem dado dízimo e oferta. Não que não dê
dízimos e ofertas, mas nós devemos primeiramente termos um compromisso para com Deus, para com a sua obra, de quê? De render graças e aprender dele, e sermos dizimistas e ofertantes. Primeiramente o compromisso, depois o dízimo e a oferta. Este compromisso sim temos que ter com o dízimo e a oferta, mas primeiramente o nosso compromisso da nossa vida, oferecemos a Ele como sacrifício vivo. Amém? Por isso então, que essa porta que Jesus disse, ela é estreita. Você deve abrir mão do seu eu, dos seus deleites para servir a Deus, para estar de segunda vontade de Deus. E que nós então devemos pedir ao Senhor graça, para que Ele venha assim sempre a quebrantar os nossos corações, para que possamos entrarmos nesta porta estreita. Para que nós não venhamos estarmos no molde deste mundo, mas no molde segundo Cristo. O problema da igreja hoje é que a igreja está se moldando segundo o mundo. E nós que devemos nos moldarmos a Cristo. Nós queremos colocarmos um Cristo, queremos colocar um Cristo que molde segundo o mundo, segundo a vontade do mundo, segundo a vontade das pessoas. Aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há mudança. E nós sabemos que para sermos moldados, nós cantamos aqui, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Molde a minha vida. Para moldar alguma coisa, deve sim então amassar a massa. Depois da massa ser amassada, você tem que ir apertando ela segundo o seu molde. E nós devemos então sermos moldados segundo Cristo. E esse molde de Cristo vem aonde? No nosso coração, no nosso caráter. É por isso que esse evangelho então da porta estreita não é agradável aos ouvidos. E foi por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi crucificado na cruz, porque a sua palavra mexia com o caráter dos religiosos, dos fariseus. E quantos religiosos nós vemos hoje? Quantos? Quantos falsos profetas que nós vemos hoje, que pregam, que ensinam uma doutrina frouxa e relaxada? Por que isso? Por que isso? Porque eles não acreditam na vida eterna. Primeiramente, eles não acreditam na vida eterna. Que esse negócio de céu e inferno é uma figura para que nós possamos termos mais ou menos uma noção do que é sofrimento e do que é vida boa. A vida boa é somente aqui, o inferno é aqui. É mais ou menos isso que os pregadores pregam nos cultos hoje. E as igrejas estão lotadas em busca de quê? Vida boa aqui nessa terra. Ah, Luiz, então quer dizer que nós não podemos ter essa vida boa? Nós não podemos desfrutar do poder de Deus, do favor de Deus, das maravilhas que Deus criou para nós? É lógico que nós podemos. Mas nós devemos buscar primeiro o deleite de Deus, que é a vida eterna. É podermos um dia encontrar com o Pai. Aí, para nós encontrarmos com o Pai, então deve haver mudança de caráter. E para falar de mudança de caráter, não soa bem os nossos ouvidos. Por isso que Jesus então ele diz que estreita é a porta. E nós devemos então, para nós estarmos nessa porta estreita, sermos moldados, nós devemos tomarmos cuidado com os falsos profetas, com os falsos líderes, porque são eles que nos ensinam. O que é ensinado em cima dos púlpitos, a igreja aprende e pratica. E principalmente esse evangelho que nos ensina a preocupar-nos somente com as coisas deste mundo. Esse evangelho frouxo. Por quê? Ensina-se a consumir, a sermos consumistas. Ensina a sermos egoístas. O evangelho que é pregado hoje é um evangelho egocêntrico. E o evangelho que deve ser pregado para a porta estreita é cristocêntrico. O nosso alvo é Cristo e não nós mesmos. O evangelho que se é pregado hoje é onde o mensageiro é dos discípulos de Deus. E Jesus ele não fez isso. Por que então que eu devo fazer? Eu devo então ir contra Jesus. O meu evangelho, o nosso evangelho deve ser cristocêntrico. Cristo é o centro de tudo. Jesus Cristo é o único que é digno de receber a honra, a
é o único que nós devemos buscar. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança, a nossa alegria. Amém. Por isso então que Jesus ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Tenha cuidado, preste bem atenção, esteja atento, observe. Hoje nós temos um título de cristãos protestantes. Você não vê nenhum cristão protestando nada. Tudo que enfia na boca dele ele engole, é igual estômago de avestruz. Ele não argumenta nada, ele não observa nada, ele não analisa nada. Seja ele católico romano, seja ele cristão protestante, evangélico, crente, ele não protesta nada. Tudo que se fala de Deus é de Deus. É mentira do diabo, do Satanás, essa papo de que, não, esse negócio de igreja é tudo igual, tudo que fala de Deus é bom. Não. Não é assim. Porque senão o mundo não estaria dessa maneira. O Brasil principalmente não estaria nessa desgraça da idolatria, não estaria nessa maldição, nessa podridão toda, nessa pobreza, nessa escassez e depressão. Porque se fala demais de Deus. Políticos falam de Deus, artistas falam de Deus, mas qual Deus? Qual Deus? O Deus egocêntrico, o Deus do seu próprio ventre. Tudo tem que ser segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Só que nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Amém. O Deus que se é pregado é um Deus que faz a sua vontade. Deus faz a nossa vontade, sim, de fato. Mas Ele só faz a nossa vontade quando nós fazemos a vontade dEle. Amém. Aí que está o problema. Aí que está o problema do povo de Deus. Acostumou com Deus que o quê? Deus faz tudo para mim. Eu não aceito isso na minha vida. É um atrevimento enorme falar que eu não aceito isso. Quem somos nós para não aceitarmos a vontade e a permissão de Deus? Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, quem somos nós? Aí o povo de Deus é aquele povo atrevido, passa por cima de todo mundo. Ele não respeita pastor, ele não respeita pai, ele não respeita o patrão, ele não respeita o seu funcionário, não respeita ninguém. Por quê? Eu sou dizimista, eu vou na igreja e Deus está ao meu favor. E nós devemos estar no favor de Deus. Amém. Nós somos o que? Servos de Deus, não é Deus que é servo nosso, não. Somos servos de Deus. Por que então esse negócio de que Deus é meu servo? O servo tem que fazer o quê? A vontade do seu Senhor. Nós que devemos fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Ele que tem que fazer a nossa vontade, não. Embora Ele seja misericordioso e atenda os ouvidos seus para as nossas orações, para as nossas súplicas, e nos atende quando nós precisamos, quando nós nos humilhamos diante dEle e pedimos para Ele misericórdia. Amém. Por isso, então, nós devemos acautelar desses falsos profetas, que eles pregam um evangelho frouxo, um evangelho segundo o seu querer, segundo o que as pessoas gostam de ouvir, para não contradizer ninguém, para não contrariar ninguém. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 16. Os falsos mestres hoje que Jesus fala para nós tomarmos cuidado, eles se importam somente consigo mesmo. Eles não se importam com almas. Eles não querem ganhar almas, eles querem buscar pessoas. E pessoas nesse sentido. Não uma pessoa fisicamente, mas um bolso de pessoa.
Aí Jesus fala disso, acautelai-vos dos falsos profetas. E lá em Romanos 16, versículo 17, Paulo diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. A doutrina, para aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Qual que é a doutrina que nós aprendemos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É esta doutrina que se é pregado contra. Nós devemos então fazer o que com esses homens? Desviar-nos deles. Devemos nos desviar deles. Por quê? A doutrina que nós aprendemos hoje é uma doutrina que Deus é o nosso servo e que nós devemos batalhar e guerrear contra os nossos inimigos, que nós devemos buscar vitória, que nós devemos buscar riquezas. Para quê? Para nós mesmos. E por quê? Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. As suas suaves palavras e lisonjas massageiam o ego da congregação do povo de Deus. Suaves palavras. Não fala aqui neste tom de voz que eu estou falando aqui, não. Eles falam como? Meus irmãos, Jesus, ele é maravilhoso. Ele quer te abençoar e ele vai te abençoar porque ele é amor. Não se fala mais do juízo de Deus. Por quê? Eles não servem mais ao Senhor Jesus Cristo, embora muitos começaram na obra de Deus no Espírito, mas terminaram lá na carne. Deixaram Jesus Cristo e a sua vontade de lado, e agora eles seguem o seu próprio ventre. Querem receber aplausos da sociedade, querem se aparelhar com os políticos, com todos, não querem ir contra mais ninguém. Como? Não desagrada a ninguém mais, com as suas suaves palavras. Falam baixos. Quantos pregadores que nós vimos assim? Aquela voz suave. O que Jesus fala? Eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Dão uma falsa aparência de piedade, mas são impiedosos. Não obedecem os mandamentos de Deus, o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tem uma boa aparência. Por que nós devemos termos cuidado? Porque eles fingem bem. As suas palavras são boas. Quantas vezes nós assistimos na televisão ou ouvimos nos rádios esses homens falando? Vocês não vê eles gritando com ninguém, vocês não vê eles alterando a sua voz, o volume da voz. Não desagradam a ninguém, só massageiam o ego, só ilude o povo, ludibriam o povo com as suas palavras suaves, lisonjeando-os, sempre indo a favor do povo. Que é isso? O Deus então que nós seguimos é um Deus que arrasta? Não. Ele é um Deus que nos corrige. A correção, quando ela vem, meu irmão, que não sei o quê. Jesus quer, você tem que mudar a sua vida. Não! Quando eu falo dessa maneira, eu estou tentando ter jogo de cintura. Eu não posso ser malandro, eu não posso ser bandido, não. O que Paulo fala? Rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Toma cuidado com esses homens, foge deles, desvia-se deles. Não deem ouvidos. Por quê? Porque o Deus deles são seus próprios ventres. E eles enganam os corações dos simples. Quantas pessoas que nós vemos aí dentro dessas congregações, homens e mulheres de Deus que querem seguir a Deus, mas são enganados porque eles são simples de coração. Não analisam nada, não observam nada, não criticam nada, não protestam nada. Tudo que enfia na boca, engole. Engolir é fácil, o problema é a digestão depois. O problema é o que vai causar depois. É o que vai causar na vida do povo de Deus. Olha o povo de Deus aí que professa o nome de Jesus Cristo sofrendo e padecendo. Está vendo por que nós não podemos ficarmos aqui brincando com o Evangelho?
podemos ficar enganando as pessoas, porque nós estamos tratando de porta estreita e porta larga. Aí Jesus volta lá em Mateus, por favor, ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A ovelha, você vê que ela, você olha para ela, assim, está inofensiva. Aquele bicho que é bonito, cheio de pelo, aquela lã, aquela coisa mais gostosa, né? Assim, ô, gente, olha para você ver, cara bonitinha. Só que os falsos profetas, eles vêm vestidos assim. O diabo, ele não vem vestido com chifre, com aquela roupa vermelha e preta, não. Ele vem com sapatinho de algodão, como diz o meu tio Salvinho, sapatinho de algodão, manso, igual um pardal. Mas na hora de dar o bote, ele vem igual uma cascavel, igual um dragão, igual o pai dele. Porque são filhos do diabo, os falsos profetas. Eles vêm igual seus pais, devora tudo. Devora a lã, devora tudo. Os ossos, devora a carne, devora o seu dinheiro, devora a sua saúde, devora a sua família, devora o seu trabalho. Porque os maus ensinamentos, o falso profeta, ele te ensina errado. E com o que você aprende errado, você vai viver errado. Aí na hora que você vê, você está todo destruído. Totalmente destruído. Então, meu irmão, atenta os seus ouvidos, acautelai-os. Dai ouvido à voz de Deus. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ah, Luiz, como é que nós vamos então acautelar desses falsos profetas? Porque eles têm uma boa aparência. Eles falam bem. De fato, falam bem, sim. Eu sei, eu escuto. Eu gosto de escutar para eu observar o que eles estão pregando. Estão no evangelho muito bem. A questão do falso é o seguinte: você pega um iPhone original, um iPhone falso. O falso, ele não vem igual no telefone da Sony, escrito iPhone. Ele vem com toda a carcaça do iPhone. Todos os aplicativos que tem ali no iPhone original, o falso tem. Entre aspas. Só que não funciona bem. A qualidade de vida dele, a durabilidade dele é pouca. Ele não presta. Ele não vale nada, embora tenha uma aparência de iPhone. Ele não é agora a nota de R$3, não, que não existe. É a nota de R$2, mas é falsa. Tem todos os detalhes, mas a sua qualidade não vale nada. Paulo lá também, ele fala em Colossenses 2,8: tende cuidado para que não vos faça presa sua. Falso profeta, ele vem com falso ensinamento e nos faz presa sua. Nós somos a sua presa, nós somos a sua caça. Porque nós damos lucro. Damos lucro. Principalmente quando eu não falo de compromisso, eu falo de dízimo e oferta. Dá muito lucro. Muito. Eu me torno presa fácil. Por quê? Nós gostamos de sermos lisonjeados, de fato. Teve um desgraçado que falou assim: o pastor, o problema dele é que tem dia que eu vou para a igreja, eu quero escutar uma coisa boa. Aí você chega lá, só o pastor xingando, o pastor gritando. Aí eu falei para ele assim: mas é o problema que o pastor ele fala isso para te corrigir. Se você está sentindo que ele está te xingando, é porque você está errado. A vida do camarada é toda desgraçada, todo dia uma desgraça acontecendo na vida dele. Ele quer chegar lá e escutar palavras de esperança. Ele não quer consertar a sua vida para ele ter uma vida com graça. Meu irmão, o falso profeta, ele te lisonjeia, te torna presa dele. Embora você vá à igreja, escuta a palavra dele, você se emociona, você chora, mas você vai embora para casa e não sabe o que fazer. A sua vida continua uma vida inútil, uma vida sem prazer, sem gosto, porque não sabe a atitude que deve tomar. Devemos acautelar então. E como que nós aprendemos então
descrição, o que eles fazem? É pelos seus frutos. É pelos seus frutos. O Deus deles são os seus bens, são os seus prazeres, são as riquezas. Eles não fazem a obra de Deus por amor. Fazem por ganância. Muitos até fazem nem por ganância, por fama. Mas a maioria absoluta quer ganância. Querem viver uma vida boa, querem desfrutar das riquezas. Como? Devorando as ovelhas. Devorando as ovelhas. Como que você sabe disso? Então, como que nós observamos? É pelos seus frutos. Pelos seus frutos. E é simples. Por quê? Não colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Frutos maus. As igrejas estão lotadas, os seus membros são inúteis. São inúteis. Não valem de nada. Quais são os frutos que se colhem nesta igreja? O fruto financeiro. De quem? Dos líderes. Pastores morando em mansões. Os membros da igreja morando na favela e passando fome. Olha o fruto da igreja. Pessoas com depressão. Pessoas enfermas, doentes. Não há mais cura dentro das igrejas porque não se crê mais no nome de Jesus. Creem somente em quê? No poder do plano de saúde. No doutor fulano de tal. Acabe, quando ele foi, o profeta disse para ele que ele ia morrer, antes de Josafá se aparelhar com ele. Acabe não, desculpa, o rei Asa. O rei Asa confiava em Deus, mas ele começou a crescer tanto, melhorar tanto de vida, que ele começou a acreditar em si mesmo. Aí, ao invés dele se arrepender e voltar para Deus, quando o profeta disse que ele ia morrer, ele mandou prender o profeta. Ele ficou enfermo nos pés. Aí Deus falou: agora você vai morrer. Você vai morrer. Porque ao invés de você vir até mim, se voltasse para mim, você foi atrás dos médicos. Você esqueceu do meu poder. O povo de Deus hoje confia no plano de saúde, no seguro do automóvel. Ah, não pode ter? Pode. Mas isso não é tudo, não. Porque se não for o Senhor conosco, meu irmão, a gente está perdido. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter seguro de carro, seguro da sua casa, você pode ter a sua poupança lá cheia de dinheiro lá. Se o Senhor não estiver com você, você está perdido. Somos totalmente dependentes de Deus. Amém. E esses nossos profetas estão cheios de dinheiro, andam de carros blindados, moram em mansões e condomínios fechados, e os seus membros passam por necessidades. Eles já não oram mais para Deus trazer cura física, cura espiritual. Eles já não suplicam mais o favor de Deus. Eles pregam riquezas, buscam o dinheiro, que você tem tudo. É mais ou menos dessa maneira. Estou rasgando o verbo aqui, mas eles não falam assim. Falam com singeleza, falam com a voz suave, com cautela. É assim. É pelos seus frutos. Pastores, os seus filhos vivem uma vida boa, uma vida de andam com roupas de marca, com carrões, a sua família, melhores colégios, melhores faculdades. Os membros da igreja muitas vezes não têm o que vestir, não têm o que comer nem de casa. Conta de luz atrasada, 5 meses. Cartão de crédito acabou, está no limite. Por quê? O Deus que você serve é o Deus que te dá tudo. O cara vai lá e enfia a cara no cartão de crédito. Acabou. É pelos frutos que nós conhecemos esses líderes, esses falsos profetas. Lá em Ezequiel capítulo 34, olha o que Deus fala através do profeta. Ai dos pastores de Israel, capítulo 34, versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Qual é o papel do pastor? Apacentar as ovelhas. O líder tem que cuidar das ovelhas. O bom
que apacentam a si mesmos. Você vê um pastor hoje dentro de uma congregação, num bairro de periferia. O camarada ele ganha 10 mil reais, 15 mil reais por conta da igreja. A vida dele é uma vida de classe média baixa. A maioria dos membros da igreja pega dificuldade danada para comprar pão todo dia, para comer uma carne. A maioria anda mal arrumado. E a família dele vive bem, carro bom, dos melhores. Ah, então vai dizer que o pastor não pode ter, não pode, mas a sua igreja tem que viver uma vida boa. A sua igreja também tem que estar bem. Os pastores apacentam a si mesmos. Eles vivem por conta da igreja, mas tomam tudo que a igreja tem. Que desgraça é essa? Os membros da sua igreja não têm o que comer, os seus filhos não conseguem mais andar bem. Não tem o que comer direito. Mas eles vão lá e tomam tudo. Mas eles comem caviar, comem do melhor, comem, vestem roupas boas, carros zeros. Apacentam a si mesmos. O papel do pastor não é apacentar as ovelhas, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, não é só eu não. Não sou eu não. O bom pai, muitas das vezes, agora meu filho vai nascer, já começa a imaginar. Você já começa a parar de vestir roupa boa. Você já começa a querer aguardar dinheiro para quê? Para o seu filho. O papel do pastor e do padre não é pai, não é ser pai. A instituição ela cresce. A liderança da igreja ela cresce financeiramente. Mas os seus membros que se danem. Vem entrar no que você tem. Os pastores estão precisando de um milagre, estão precisando de ajuda. Quanto que você tem no bolso? Pastor, eu tenho 10 reais. Então me dá esses 10 reais aí que Deus vai te dar graça. É falso profeta. Por isso que o povo de Deus está enfermo, padecendo, sofrendo. Por quê? Deus não ouve a oração de uma desgraça dessa. Não ouve. Que é isso? Está sendo radical, você está pegando pesado. Não estou não. É pelos frutos que nós conhecemos. Olha a vida dos líderes religiosos hoje em dia. Tanto dos grandes da mídia, principalmente, e os pequenos que querem fazer da sua igreja a mesma coisa. Evangelho, causa de ganho. Observe bem, meu irmão e minha irmã. É só você olhar bem. E prega isso também. Prega isso também. O pastor, ele deve viver uma vida condizente com os seus membros. Ele é pai. Ele tem o papel infeliz desse é apacentar as ovelhas, não é assim mesmo, não. A família dele está lá protegida. Come do bom e do melhor. Veste do bom e do melhor. Até mais. A maioria das igrejas, os irmãos bíblicos, vai lá e recebe 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Você vai ver o pastor, ele leva uma vida de quem ganha 20 mil, de quem ganha 15 mil. Um homem desse é um bom pastor? E para ele ganhar esses 20 mil, como é que ele faz? Ele lisonjeia o seu povo, ludibria, ilude, massageia o ego. O bando de otário, que é o povo de Deus toda a vida, o que eles fazem? Deposita tudo que tem, porque é o evangelho de troca. Dá que você recebe, semeia que você vai colher. O semear é só o dinheiro. Nunca se prega Jesus Cristo, reino dos céus. Nunca não. Estou exagerando. Uma vez ou outra. E tive para falar de amor entre os irmãos de caridade. Aí não se prega mesmo. Que é isso? É cada um por si. Nós devemos cuidar do povo. Quantas pessoas passam fome? Passam fome lá na favela, lá no Haiti. O que eu tenho a ver com eles? Não tem nada. Não tem com a minha igreja. Nós começamos a boa obra dentro da nossa congregação. Aquele que não cuida da sua própria casa, ele nega a fé e ele é pior do que o infiel. A igreja é casa, família, o pastor não é pai. Não adianta eu ser uma boa pessoa lá na rua e eu deixar a minha família desamparada. Não adianta. O papel da igreja é cuidar de si mesmo.
O papel da igreja é cuidar de si mesmo. Se sobrar, vai para fora. Ah, mas aí está sendo radical. Não, porque eu olho dentro das congregações aí é muita gente passando necessidade. É muita. Embora não fala. Por quê? E a vergonha? Se eu falar que eu estou precisando de ajuda, vai pastor vai falar assim, eu estou vivendo em pecado. É assim mesmo. Acautelai-vos desses falsos profetas. Porque não se pode. Então, como é que nós vamos saber disso? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Precisa de teologia para entender isso? Precisa de história para entender isso? Você precisa de abrir a mente e o coração e aceitar, ouvir a palavra de Deus e observá-la. É isso que nós precisamos. É isso. Por quê? Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O povo de Deus ora, o povo de Deus clama, o povo de Deus chora, rodopia, planta bananeira, e vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá. Veste de pano de saco, deixa o cabelo crescer, deixa a barba crescer, mas o desgraçado não faz a vontade do Pai, que é amar a Deus acima de todas as coisas, almejar o reino dos céus e amar o próximo como a ti mesmo. Amém. Não busca isso. Não busca. Senhor, Senhor, esses não entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Romanos 2,13 diz assim, Paulo fala assim, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aleluias, glória a Deus. O negócio não é ouvir não, meu irmão. O negócio não é ouvir não, porque ouvir é fácil. O negócio é dar ouvido e praticar. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Todo mundo ouve, mas nem todos creem. Quantas vezes que você prega? Quantas vezes que você fala para alguém e eles falam assim, não é bem assim não, porque eu aprendi com o pastor fulano de tal que o negócio não é bem assim, e nós estamos na época da graça.